Oi, gente! Bem-vindos de volta! Ou se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo! Esse é um espaço para você desacelerar, respirar e se reconectar com algo mais profundo. Aqui a gente fala de espiritualidade de um jeito calmo, direto e ao mesmo tempo acolhedor. São reflexões que ajudam a soltar o que pesa, trazer mais presença e deixar que a cura vá acontecendo naturalmente. Você não precisa prestar atenção em tudo. Pode escutar acordado, cochilando ou até dormir no meio, tá tudo certo. O que importa é que esse momento é seu. Então se acomoda aí, deixa o corpo relaxar e vem comigo. Então aqui você está. Talvez o dia finalmente esteja chegando ao fim. Talvez você esteja deitado, buscando descanso não apenas para o corpo, mas para a alma. Onde quer que você esteja, que isso seja o bastante. Deixe os ombros caírem, deixe a respiração fluir mais lentamente, deixe o coração suavizar. Isto não é uma palestra, não é um sermão, é um convite para mergulhar em algo antigo, algo suave e sagrado, algo que foi sussurrado através dos tempos, mas que ainda fala agora, como uma voz silenciosa logo abaixo da superfície do seu coração. Vamos falar sobre misticismo cristão. Mas não do jeito que costuma ser ensinado, não como dogma, não como debate. Vamos explorá-lo como um caminho de cura e despertar. Uma experiência direta de Deus, através da quietude, através da entrega, através do amor. Você não precisa ser religioso, não precisa acreditar em nada em particular, nem precisa ficar acordado. Você está livre para se deixar levar, relaxar, permitir que as palavras sejam como ondas suaves na beira do mar. Vamos começar. O que é misticismo cristão? Em sua essência, não é um sistema de crenças, é um relacionamento, não com uma divindade distante, mas com a presença viva que habita em você. Místicos da tradição cristã repetiram isso, que Deus não está apenas lá em cima, mas aqui dentro, intimamente entrelaçado com o seu respirar, o seu ser, a sua consciência. O apóstolo Paulo disse: "Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim." Santo Agostinho escreveu: "Procurei-te fora de mim, mas tu estavas dentro de mim o tempo todo." E Meister Eckhart disse: "O olho com que vejo Deus é o mesmo olho com que Deus me vê." O misticismo, então, não é sobre olhar para cima, é sobre olhar para dentro, sobre descobrir o que já foi semeado na terra da sua alma. E quando você faz isso, algo começa a se curar. Não porque suas circunstâncias mudem, mas porque você se lembra do que realmente é. Os místicos nos ensinam algo radical, que o despertar não se encontra no esforço, mas na entrega. Não no controle, mas no deixar ir. São João da Cruz chamou isso de a noite escura da alma, uma travessia onde todos os nossos apoios habituais desaparecem. As coisas que antes nos confortavam já não funcionam. As euforias espirituais se dissipam, o barulho silencia. E nesse silêncio, nos encontramos com Deus. Não como conceito, mas como presença.
Uma consciência suave e terna que sempre esteve ali, esperando logo abaixo da superfície. É aí que a cura começa. Não em consertar a nós mesmos, mas em repousar naquele que nos sustenta, exatamente como somos. Vamos falar sobre feridas, porque todas as temos. Algumas são intensas, trauma, luto, desamor. Outras são mais silenciosas, vergonha, dúvida, sensação de indignidade. E para muitos, a religião agravou essas feridas. Talvez disseram que você precisava conquistar o amor de Deus, ou que temesse o inferno, ou que suprimisse suas emoções para ser santo. Mas os místicos não falavam isso, não falavam assim. Eles falaram de amor, amor puro, radiante, avassalador. Juliana de Norwich, que viveu a peste e enfrentou a morte, teve uma visão de Cristo que mudou a sua vida. Ela não viu julgamento. Ela ouviu: tudo ficará bem, e tudo ficará bem, e tudo ficará bem. Sentiu o universo contido numa avelã, pequeno, frágil, inteiramente seguro na palma do amor divino. E se a sua cura não vier pelo medo, mas por esse tipo de amor? E se a parte de você que ainda está quebrada já estiver nos braços de Deus? Não algum dia, agora. No misticismo cristão, a jornada não vai do pecado à salvação, mas da separação à união. União com Deus, união consigo mesmo, união com todas as coisas. Esse é o verdadeiro significado do despertar. Não se trata de fugir deste mundo, mas de vê-lo com clareza. Ver com o que os místicos chamam de olho do coração. É o momento em que você olha para uma árvore, um estranho ou seu próprio reflexo e vê Deus brilhando através de tudo isso. Isso não é fantasia, é realidade, quando todas as ilusões se desfazem. Thomas Merton chamou de Le Point Vierge, o ponto virgem, a centelha intacta da luz divina no centro de cada alma. Ele disse: no centro do nosso ser há um ponto de pura verdade, um ponto intocado pelo pecado ou pela ilusão, um ponto que pertence inteiramente a Deus. Você não cria esse ponto, você retorna a ele. E quando retorna, o mundo começa a mudar, pois sua percepção muda. Você vê pelos olhos da totalidade, não da fragmentação. Então, o que nos cura? Não mais fazer, não mais tentar ser bom o bastante. O que nos cura é a presença. A mesma presença que Jesus ofereceu a quem estava em dor. Ele não envergonhou a mulher no poço, não condenou o coletor de impostos, não se afastou do leproso. Ele simplesmente os viu, por inteiro, com amor, sem exigências. E nesse olhar sagrado, eles ganharam vida. Esse é o poder do misticismo. Não exige perfeição, convida à presença. E a presença cura. Mesmo agora, enquanto você repousa,
talvez comece a sentir essa suavidade se revelar. Você não precisa manter tudo sob controle, nem entender tudo. Você está sendo cuidado. Santa Teresa de Ávila disse que a alma é como um castelo de cristal, com muitos cômodos, e no centro, Deus habita. Ela ensinou que passamos muito tempo nos pátios externos, distraídos, envergonhados, com medo de entrar, mas o divino está dentro de você. E nenhum medo ou falha pode impedir sua entrada, apenas o seu esquecimento. Por isso ela ensinou um caminho não de medo, mas de amor. Como ela disse, só o amor confere valor a todas as coisas. Não crença, não dogma, amor. E a jornada interior não é corrida, é uma espiral, um aprofundamento. Você vai para dentro e encontra Deus. Você vai mais fundo e encontra o seu eu. E quando vai mais fundo ainda, percebe que não há diferença. Este é o coração do misticismo cristão. Não separação, mas união. Não medo, mas amor. Não controle, mas entrega. E nessa entrega, você começa a lembrar o que sempre foi verdade. Que você não está quebrado, você está se tornando. Que a cura não está em algum lugar distante, ela se revela agora. No seu respirar, no seu ser, na sua disposição de repousar no mistério. Permita-se estar onde está. Deixe os ensinamentos flutuarem como incenso, sem a necessidade de agarrá-los. Permita que a presença por trás das palavras o encontre na quietude entre os pensamentos. Você não precisa entender tudo, apenas repousar. E talvez essa noite, nessa suave quietude, você sinta um leve despertar lá dentro, uma lembrança, um retorno ao lar. E então, continuamos. Vamos retornar àquele lugar silencioso onde descansávamos. Você não precisa entender cada palavra, você não precisa se lembrar de cada insight, apenas permaneça com a sensação, o suave desmanchar, a quente recordação de algo antigo e familiar. O misticismo cristão, em sua essência, não se trata de escapar do mundo, trata-se de enxergar o mundo como Deus vê, através da lente do amor. Não consiste em ignorar sua dor, consiste em permitir que a luz divina a toque e permaneça nela, até que ela se suavize. Os místicos não falavam sobre subir ao céu para encontrar Deus. Falavam em descer para o coração, para a humildade, para a humanidade. Teresa de Ávila dizia que a alma é como um castelo de cristal, com muitos aposentos, e o centro, o aposento mais íntimo, é onde Deus e a alma se encontram em silêncio. Mas antes de chegarmos a esse aposento interior, passamos por camadas, aposentos de confusão, aposentos de medo, aposentos de vergonha, e o único caminho é com gentileza, não com julgamento, não com esforço, mas com amor. Amor que se dispõe a sentar com a ferida, assim como Cristo se sentou com os quebrados.
não para consertá-los, mas para vê-los, para acolhê-los. Juliana de Norwich, outra mística querida, teve visões de Jesus não como um juiz severo, mas como uma presença ternamente nutridora. Ela chamou de Cristo Mãe. Imagine isso, um Deus tão gentil, tão amoroso, que se torna sua mãe. Ele sustenta sua dor como uma mãe embala um filho chorando, não exigindo que ela desapareça, mas balançando-a suavemente até que ela se acalme. Juliana escreveu: tudo ficará bem, e tudo ficará bem, e tudo ficará bem. Ela não ignorava o sofrimento. Ela viveu a peste, perdas pessoais, caos, mas ela viu algo por trás da superfície de tudo. Que no coração da dor há presença, e essa presença é amor. Vamos pausar aqui e respirar. Você consegue sentir isso? O silêncio por trás das palavras? A quietude que sempre esteve aqui? Isso é o que os místicos apontam. Não um conceito de Deus, mas a experiência de Deus. E não em algum lugar distante, mas aqui, bem onde você está. No respirar, no bater do coração, na dor e na paz que a sucede. O cristianismo místico não é sobre conquistar seu caminho de volta ao céu. É sobre lembrar que você nunca partiu. Santa Catarina de Sena disse: todo o caminho até o céu é o céu, porque ele disse: eu sou o caminho. Isso não é apenas poesia bonita, é um remédio para o sistema nervoso. Diz a você: você não está atrasado, você não está quebrado, você não está sendo punido. Você está simplesmente tomando consciência. Consciência é o caminho, a presença é a chave. E o amor é o solo sobre o qual tudo se sustenta. Em linguagem moderna, poderíamos chamar isso de espiritualidade informada pelo trauma. Mas os místicos a praticam há séculos. Eles sabiam que as feridas precisam ser testemunhadas, que a vergonha deve ser dissolvida na compaixão. Sabiam que o despertar não é um raio, é um amolecer gradual, como neve derretendo, como a primavera retornando à terra fria, como a alma recordando sua luz original. E sabiam que a cura não surge ao empurrar com força, surge ao render-se mais fundo no momento, mais fundo no respirar, mais profundo na confiança. Deixe seu corpo absorver isso agora, sem pressa, sem necessidade de agarrar com a mente. Apenas respire e deixe que descanse em você. Este é o caminho de volta à plenitude. Não subindo por uma escada, mas abrindo mão de tudo que você não é. Isso é o que os místicos fizeram. Eles removeram ilusão após ilusão, até que restou o divino em si. E descobriram que o divino não estava apenas nas estrelas, mas na quietude, no silêncio, no sofrimento, acolhido com amor. O nuvem do desconhecimento
um dos grandes textos místicos cristãos, ensina que Deus não pode ser compreendido pela razão, apenas pelo amor. Diz ele: por amor, Deus pode ser recebido e mantido, mas pelo pensamento, nunca. Então, se seus pensamentos estiverem agitados essa noite, deixe que estejam. Não é preciso lutar contra eles. Não é preciso vencer a mente para encontrar Deus. Você só precisa soltar e afundar no amor, porque o amor carregará você até o fim. O cristianismo místico nos ensina que não estamos aqui para nos apresentar diante de Deus. Estamos aqui para estar com Deus, para habitar, para descansar, para caminhar no frescor da noite, como Adão no jardim, antes que a vergonha entrasse na história. E através da cura, retornamos àquela inocência, aquele lugar despido, de coração aberto, onde não há esconderijo, porque não há nada a esconder. Isto é o que a cura parece. Não uma correção, mas um retorno, uma lembrança, um reencontro com casa. Então, vamos repousar aqui juntos, neste lembrar. Você não precisa ser espiritual, você já é. Você não precisa curar perfeitamente, você só precisa permitir. Os místicos dizem: a alma já conhece o caminho. A mente só precisa quietar-se tempo o bastante para que o caminho apareça. Então, esta noite, deixe o caminho se desdobrar sob seus pés. Deixe a graça conduzir você. Permita que este momento, suave, silencioso, simples, seja suficiente, porque Ele é, você é, e o Deus que você busca nunca se foi, nem por um momento, nem agora. Apenas descanse nisso, deixe que te sustente, deixe que te cure, deixe que te desperte. Boa noite.